Nós, a partir da pandemia, começamos a ter empresas cada vez mais pessoas nas empresas cada vez mais distantes, trabalhando à distância. Isso torna mais difícil criar uma política de integridade? Isso tem exigido um esforço maior dos gestores para que essa cultura de integridade exista em um grupo que não está no mesmo ambiente de trabalho? Sim, um desafio maior para alguns segmentos em especial, né, para alguns que desenvolvimento de software, a pessoa já trabalhava em grande parte em casa. Então mas aí vai de cada empresa, como eu tenho visto algumas empresas trazerem uma questão do híbrido, né, de fazer o trabalho em casa, mas trazer para reuniões, eventos presenciais, porque no fim do dia somos seres humanos, não tem como a gente estar distante, sem um olho no olho, sem hoje umas plataformas digitais propiciam isso? Propiciam, mas não propiciam o abraço, né. Então, e o abraço, né, ele traz um elevar de oxitocina. E oxitocina, tem um pesquisador que fez esse estudo dizendo que ele amplia, conforme um abraço, o nível de ocitocina no nosso sangue, e ocitocina é considerada a molécula da moralidade. Então, quanto mais ocitocina você tem no seu sangue, mais decisões de acordo com ética, moral e princípios você vai tomar, segundo essa pesquisa. Não se dá abraço no home office, a não ser que Uhum. você abrace na sua família, na sua casa. Então, acho que é um desafio novo. As empresas vão ter que aprender a lidar, em criar cultura, integração das pessoas e parcialmente tê-las na sua vida online. Mas E aí, ao acho mesmo tempo que eu fiz essa pergunta, eu estou ouvindo você falar, me vem à mente o seguinte: é que nesse cenário, mais ainda vamos ter que investir na questão da integridade, porque mais confiança eu vou ter num profissional que eu não vejo, que eu não encontro, que está distante, que tem total liberdade para fazer o que quiser, muitas vezes no meu ambiente corporativo, no ambiente sim, tecnológico que ele vai estar utilizando. Então, assim, essa confiança vai ter que ser maior ainda, isso vai exigir muito mais de todos nós. perfeita análise. Até e vai acelerar mais ainda, Milton, a necessidade disso, porque imagina se o deepfake, com a inteligência artificial, alguém poder criar um avatar com a sua voz, com o seu rosto e você pode estar surfando e trabalhando ao mesmo tempo. Então, a inteligência artificial vai acelerar esse processo, onde mais uma vez, se a gente depender só da distância, da tecnologia, da inteligência artificial, a gente corre um risco enorme do ser humano esquecer a sua origem. Então, o único caminho da gente resolver essa questão vai ser um caminho de integridade, um caminho de voltar à profunda reflexão sobre ética. Caminho de integridade que você diz é uma jornada individual, e aí a gente retoma o começo da nossa conversa, porque todas essas transformações nas empresas começa pelo indivíduo, até porque eu tenho que ter essa consciência de que eu tenho de ser íntegro, não é eu sou íntegro na empresa em que eu atuo. Como é que a gente começa, então, a montar essa jornada individual no caminho da integridade? Perfeito, até porque indivíduo vem da mesma origem etimológica, indivisum, aquilo que é indivisível. Não tem como eu me separar, né, ser um indivíduo aqui, outro ali, e não tem como eu ser um líder da empresa ou um funcionário da empresa, e ali na empresa eu sigo o código de conduta, ética e compliance, e aí eu saio de lá e compro um produto pirata, faço uma ilegalidade qualquer, eu minto para o meu familiar, não tem como, né. Cada vez mais, seja na posição de líder, seja na posição de liderado, o ser humano que está nessa jornada individual, que é esse caminho de integridade, que é um caminho de retorno à essência, de retorno à minha inteireza, no sentido de eu não ter mais dúvidas, separação, não ter mais aqueles eus periféricos. Um psiquiatra amigo que ele fala que quando a gente se identifica com os papéis na vida que a gente assume, a gente idêntico fica. E a gente vê muito isso, a pessoa se identifica tanto com o papel de líder, e aí ela chega em casa, ela esquece quem ela é como ser humano, e aí ela perde o sobrenome corporativo, ela não sabe mais quem ela é. Como que cada um de nós, podendo estar no seu caminho que é um caminho de herói, de deixar de fazer as coisas porque os outros esperam, e fazer as coisas porque tem convicção de aquilo que vai fazer bem para mim, para o outro, é um caminho que o indivíduo vai fazer transformação nas empresas. E as empresas, trazendo isso para a pauta, na formação da sua cultura, vai contribuir para mostrar caminhos para os indivíduos nas suas vidas individuais. Então, é um caminho de ganha-ganha. Se eu tenho uma conduta ética na minha vida pessoal, eu vou contribuir com aquilo no meu grupo de trabalho. E se na minha empresa
valoriza-se a cultura de integridade, a ética, os valores, de alguma forma eu vou levar aquilo para o meu seio familiar, para o meu convívio social, e aqueles aprendizados que vão me fazer refletir sobre o impacto das minhas ações e das minhas omissões como ser humano na vida. Pelo que eu ouço de tudo que você falou até aqui, quanto mais eticamente saudável o ambiente que eu crio, mais sofisticadas serão as escolhas daqueles que me representam na empresa, ou seja, eu preciso ter menos controle sobre o que eles fazem, porque eu estou oferecendo a ele condições de fazer escolhas sofisticadas e as escolhas certas, considerando certo aquilo que você já nos ensinou lá no início. Perfeito. Perfeitamente, porque num ambiente de integridade há valores, né, eu falei da verdade, a verdade não tem contrário, né, não tem a mentira não é contrário da verdade, a mentira é a ausência da verdade. A mesma coisa para confiança, e a mesma coisa para liberdade. Quando você olha para se você tiver alguém querendo alta performance, você não pode dizer para a pessoa exatamente o que ela tem que fazer, você tem que confiar que ela vai fazer o melhor para atingir o objetivo. Agora, alta performance sem ética dá resultados que depois viram escândalos, resultados que depois viram ambientes tóxicos. Então, confiar nas pessoas, dar liberdade, vai ter que ter um pressuposto de valores, de ética envolvido, e desde a seleção, tem um ex-promotor da Argentina, Luiz Ocampo, ele tem livros publicados, ele fez uma análise que o ser humano está dividido em 3 grupos: verdes, amarelos e vermelhos. E na história dele, ele fala que os seres humanos os verdes são aqueles que num ambiente, por exemplo, de contagem de dinheiro numa sala, com câmeras, e colocar as pessoas ali, os verdes eles nunca vão mexer naquele dinheiro, independente se a câmera está funcionando, se ele sabe se o dinheiro não tem dono, ele sabe que o dinheiro não é dele. Os amarelos são aqueles que estão suscetíveis a alguma influência de: "Ah, esse dinheiro é público, não tem de ninguém, foi achado, então podemos levar. Ó, as câmeras estão desligadas, esse dinheiro". Eles podem ser suscetíveis a alguma fala ou influência, mudar suas decisões. Os vermelhos são aqueles que eles vão levar o dinheiro, e se a câmera estiver desligada, vai levar a câmera também. Então, o nosso papel é agora os verdes e os vermelhos são as pontas desse gráfico estatístico. E a maioria está nessa no papel de evolução, de entender os limites, sabe, de que o que acontece quando eu levo embora o lápis do coleguinha? O que acontece quando eu colo na prova? Talvez eu vou descobrir isso 30 anos depois, quando me falta aquele conhecimento. O grande papel das empresas é selecionar verdes, mas entender que existem amarelos e o que eu crio de cultura e de exemplos de valorização para transformar os amarelos em verdes. E os vermelhos, eh, se não tiver como com condições de mudá-los, é deixar de tê-los, para que eles aprendam com seus karmas, com seus livres arbítrios, porque quando a gente toma decisões erradas, dá peso na consciência ou, em último caso, dá cadeia. Então, como que a sociedade valoriza os verdes e mostra para os amarelos que o único caminho de dar certo é ir para os verdes, e que o vermelho dá ruim. E se a gente olhar, Milton, a história de Pinóquio conta essa história para a humanidade. Aquele menininho que tem tudo para fazer certo, tem a escola, tem o exemplo, tem o pai que o criou, tem a voz da consciência, né, o grilo falante falando com ele a todo instante. E ele escolhe fazer errado, escolhe mentir, escolhe a trapaça, escolhe ele ganha a orelha de burro, ele ganha nariz de mentiroso, ele é preso, engolido pela baleia. Aí até o dia que ele toma consciência. Quando que ele vira um menino de verdade? Quando ele percebe que não dá para ir pelo atalho, não dá para ir pela ilha dos prazeres, como está no livro do Pinóquio, mas fazendo certo, ele então se torna um menino de verdade. É a analogia, simbolicamente, à vida do ser humano.